já imaginou o que acontece com o combate à corrupção quando um governo corrupto fica 4 anos no poder? A história já mostrou. Quem fala demais num assunto, principalmente para acusar os outros, quase sempre está enrolado nesse assunto também. Quem podia imaginar, por exemplo, que um juiz paladino anticorrupção fosse pego corrompendo os processos que ele mesmo julgava, né? E quem ia adivinhar que um candidato que só tinha um assunto, o discurso contra a corrupção, ia estar agora enrolado até aqui com denúncia de corrupção. Mas antes, rapidinho, me segue para não perder nada, curte, comenta, compartilha. Vamos nessa? Bom, o que acontece quando você passa 4 anos sendo comandados por corruptos? O combate à corrupção praticamente acaba. E isso aparece nos números. A Juliana Dalpiva, do UOL, teve acesso aos dados levantados pela ONG Transparência Internacional aqui no Brasil. E descobriu o quê? Que despencou a abertura de inquéritos de corrupção na Polícia Federal em 4 anos. E isso levou também a uma queda no número de operações anticorrupção e de prisões de corruptos, que caíram 90%, acredite se quiser. E aí eu fico perguntando, como que isso é possível? Eu converso com muita gente da Polícia Federal com muita frequência há anos, porque eles são minhas fontes. Então te falo, isso é resultado de 2 coisas. O governo anterior passou a transferir os delegados mais combativos contra o crime, principalmente aqueles que estavam investigando alguma coisa perto da família Bolsonaro. Isso instalou um clima de terror na Polícia Federal. Ele pegava um delegado foda pra caramba, mandava o cara para uma função administrativa, burocrática, mais longe das investigações e colocava no lugar um cupincha dele. Esse troca-troca de chefia impede a continuidade dos trabalhos, mesmo quando o delegado quer fazer o máximo possível. Só que é difícil quando toda hora chega um chefe novo, uma orientação nova, uma regra nova. Quanto mais próximo do Bolsonaro era o superintendente da Polícia Federal, menos ele prendia corruptos. Foi caindo, ano a ano. Em 2019, a Polícia Federal prendeu 421 suspeitos de corrupção e no último ano do governo, 42. A explicação para isso é fácil. Basta você digitar no Google interferência, Bolsonaro, Polícia Federal e pronto. Vai aparecer um monte de link de matérias sobre diversos casos em que, coincidentemente, a Polícia Federal troca os delegados quando eles estavam chegando perto demais da família do Bolsonaro. O resultado está chegando agora para ele, né? E está vindo a cavalo. Eu mesmo era pessimista com essa possibilidade do Bolsonaro ser preso. Eu achava que ele ia ficar inelegível, mas cadeia mesmo não. Já mudei de ideia, porque é tanta prova que está aparecendo, mas tanta prova de crime, que agora eu duvido o contrário, duvido que ele não seja preso, entendeu? Teve o escândalo das joias milionárias, que eram da presidência, e ele tentou ficar para ele. Teve a falsificação da carteirinha de vacinação. Tem rachadinha no cartão corporativo da presidência, tem o uso do cartão para pagar despesas de campanha eleitoral, tem a digital dele fortona ali no 8 de janeiro. Pensa bem, o braço direito do Bolsonaro, Mauro Cid, estava discutindo o golpe com o Elcio Franco, que era o braço direito do Braga Neto, que foi o candidato a vice. Você lembra que o Braga Neto foi lá no cercadinho depois da derrota do Bolsonaro e pediu para o povo não desanimar, que eles estavam fazendo alguma coisa, que ele não podia falar o que era? Mas aí você vai montando quebra-cabeça e vai entendendo tudo. Agora imagina a Polícia Federal que está lendo as conversas de todos eles. É, porque o Sargento Pincel e os demais trapalhões trataram o golpe todinho pelo Zap. Então, queridos, hoje a minha bolsa de apostas é Bolsonaro preso com certeza. Questão de tempo, só esperar 72 horas. Mas a disputa tá forte, hein, para ver quem vai ser preso primeiro. Antes o Bolsonaro ainda tinha foro privilegiado, mas agora também não tem mais, o que dificulta bastante a vida dele com a justiça. Mas também tem o Carluxo aí na briga para ver quem pega a cadeia antes. O filho 02 do Bolsonaro andou 2 casas, mais 2, e segue firme como primeiro lugar na fila para ver o sol nascer quadrado aí na família. Outra reportagem mostra que o Ministério Público do Rio encontrou quase R$500 milhão sem origem nas contas do Carlos e da ex-madrasta dele. Carluxo está em apuros. Dos filhos políticos do Bolsonaro, ele é o único que não tem foro privilegiado, porque ele é vereador. Enquanto os irmãos políticos dele só podem ser presos em flagrante ou então com ordem do STF, porque um é deputado e o outro é senador, para prender o Carluxo basta uma canetada de um juiz e pronto. Por isso que dizem que ele anda bem preocupado que o risco de ir para a cadeia não para de crescer, hein?
Te explico. Você sabe que ele é investigado há muito tempo por rachadinha no gabinete, né? Segundo o Ministério Público, o Carluxo agia de duas formas. Ele ficava com a maior parte dos salários dos assessores que ele tinha e também nomeava assessores fantasmas só para a Câmara pagar o salário e ele supostamente embolsar a grana. Esse esquema de rachadinha é famoso lá no Rio de Janeiro, sabe? Funciona na Câmara, funciona na Assembleia. É assim, se o político está precisando do assessor, precisando que ele trabalhe, ele oferece o emprego, mas já combina logo. Quer trabalhar aqui, beleza, mas vai ter que devolver 60%, 70% do salário. A pessoa, precisando do emprego, acaba aceitando. Aí todo mês ela recebe o salário, vai no caixa eletrônico, saca tudo em dinheiro e devolve a maior parte para o chefe. E tem uma outra galera que só empresta o CPF para ser nomeado assessor, mas nem precisa ir lá. No caso, a pessoa fica com 10% porque ela só vai ter o trabalho de sacar o dinheiro todo mês e devolver o resto. O Ministério Público descobriu que o Carluxo tinha um assessor, por exemplo, que consta que trabalhou 10 anos para ele, mas nunca mandou um e-mail sequer. Essa família tem mania de papel, né? E-mail não existe, o voto tem que ser impresso, dinheiro, só dinheiro vivo, nada de transferência bancária, de Pix, nada disso. Esse negócio de ficar com a maior parte do salário dos assessores é roubo puro e simples do dinheiro público. E é isso que o MP está dizendo que o Carluxo fazia. Segundo a denúncia, para despistar, esses assessores sacavam a grana e entregavam para um outro assessor do gabinete que quase sempre não depositava esse dinheiro em lugar nenhum. Em vez disso, ele pagava as contas pessoais do Carluxo com dinheiro vivo. Assim não tinha como rastrear. Uma das pessoas suspeitas de operar esse esquema é a Ana Cristina Silveira Vale, ex-mulher do Bolsonaro, que foi chefe de gabinete do Carluxo. Olha esse trecho da reportagem aqui. Diz que ela recebeu R$385 mil em 177 depósitos entre 2005 e 2021. Ela foi chefe de gabinete do Carlos entre 2001 e 2008. Já Carlos Bolsonaro obteve R$91 mil em 7 depósitos entre 2008 e 2015. Os dados apresentados no laudo são oriundos da quebra de sigilo bancário obtidas com autorização judicial em maio de 2021. O Laboratório de Lavagem de Dinheiro do Ministério Público rastreou todas as movimentações bancárias do Carluxo, da ex-madrasta e de outros assessores também por vários anos e já tinha descoberto que o gabinete do Carluxo arrecadou R$2 milhões com os salários que os funcionários devolveram. Desses 2 milhões, um quarto disso, R$477 mil, foram depositados direto nas contas do Carluxo da ex-madrasta. Deram mole. E como tinha muita gente envolvida e organizada para cometer esses crimes, do vereador aos assessores, o juiz está dizendo que esse caso tem muita, mas muita cara de organização criminosa e que o chefe dessa organização seria o Carluxo. Fora que ele ainda pode responder pelos crimes de enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público. Agora pensa bem, R$477 mil depositados nas contas dos dois sem origem. Eu fico imaginando o diálogo na Polícia Federal. Quem te deu esse dinheiro, Carluxo? Ah, sei lá, apareceram muitos alguéns assim no caixa eletrônico e depositaram, sem explicação. Você acredita? Os promotores também não.